Boa tarde. Olá, pessoal, tudo bem? Será que já tá ao vivo? Já, acho que já, né? Olá, boa tarde, tudo bem? Feliz por estar aqui com vocês. Bem-vindo à série de aquecimento para a Semana Oncologia Bem Nutrida, que acontecerá hoje até o dia 18 de dezembro, sempre às 12h07. A Semana da Oncologia Bem Nutrida é um evento 100% online, 100% gratuito, que vai ensinar você, paciente com câncer, a minimizar os efeitos colaterais da terapia antitumoral através da alimentação adequada. E hoje, iniciando o nosso primeiro evento, primeira live, estamos recebendo aqui no meu consultório a Dona Wanda. É uma paciente que eu tenho acompanhado e nós vamos num bate-papo bem leve, bem descontraído, entender sobre as vivências e experiências nessa jornada oncológica. Então já gostaria de agradecer a disponibilidade da Dona Wanda para estar aqui, para fazer esse bate-papo que vai ser com certeza muito produtivo. Boa tarde, Dona Wanda. Boa tarde. Isso, a senhora pode se apresentar, o nome, a idade. Eu sou de Araçatuba, meu nome completo é Ivani Rodrigues Sintra, mas sou conhecida como Wanda e resido em Araçatuba e venho fazendo tratamento desde novembro. Estou super feliz de fazer esse tratamento, o acompanhamento com a doutora Milena. Estou ficando bem, espero também outras pessoas que acompanham ela também, que dê certo como tem dado certo para mim. Muito bem, então nós vamos conhecer a história da Dona Wanda. Ela vai contar aqui pra gente como que ela recebeu esse diagnóstico oncológico, quais foram os sinais e sintomas até que então fosse diagnosticado o tumor. Então, eu comecei a passar mal, senti dor na barriga, e foi 30 de outubro. Aí logo em seguida já comecei a fazer tratamento, procurei um ginecologista, o ginecologista foi pedir uns exames, já passou para outro médico, aí eu fui nesse outro médico, ele passou, aí eu fui no meu médico de confiança, aí começamos a fazer os exames e até que quando foi no final em junho aí, de dezembro, aí que foi fazendo todos os exames, em junho que foi constatado o câncer. E aí passei muito mal, a minha barriga cresceu, ficou enorme, nossa, não comia nada, porque tudo que eu comia se passava mal. Não podia nem água tomar, não podia comer nem tomar água. Se eu comesse algum alimento igual amendoim, coco, aí ficava 3, 4 dias pessimamente mal, ou até mais dias, às vezes até uma semana ficava mal. No início eu pesava 55, 56 quilos, eu passei a pesar 49 quilos. Eu fiquei super desnutrida. Ou seja, então ela teve um diagnóstico e logo iniciou o tratamento oncológico, que é hoje um elemento assim de ouro, esse diagnóstico precoce e logo após já iniciar o tratamento, que foi o que aconteceu com a Dona Wanda. E ao iniciar esse tratamento oncológico, como é que foi os seus efeitos colaterais? Eles apareceram? Conta um pouquinho quais foram e se apareceram e como é que foi esse processo para a senhora? Olha, eu vou falar, mas fica até meio arrepiado de falar.
fico arrepiada, porque, gente, se a gente falar, não dá nem para acreditar. Só quem passa, porque acho que nem todos passam o que eu passei, não sei, espero que não passe. Eu sei que não podia comer, não podia tomar água, tudo que eu comia fazia mal. Eu tomava até um remédio de criança para ver se aliviava, porque até enquanto não começou a quimio, eu não tive remédio. O remédio foi a quimio e depois da alimentação, né, passei na nutricionista e que foi amenizando, e que hoje eu já como de tudo, meio devagar, mas já estou bem me alimentando, já me peguei um pouco de peso, acho que estou com 51 quilos já. E o que a senhora sentiu? Quais foram os efeitos colaterais logo no início da químio? Quais os sintomas que a senhora apresentou até chegar ao nutricionista? Olha, eu passei... Era assim, eu comia, vomitava, tinha vômito também. Era aquele mal-estar que eu ficava mais deitada porque eu não tinha força para levantar. Não tinha força para levantar. Eu não tinha força para tomar banho. Às vezes eu ficava... Aí as minhas filhas falavam assim, mãe, tem que reagir. Não tinha reação. E aquele estômago ruim, e às vezes eu já não comia mesmo, que era para não fazer mal. Eu não comia, que era para mim ficava melhor sem comer alguma coisinha. Às vezes passava o dia todo com uma xicrinha de leite, que a gente nem sabia que eu não podia tomar leite, eu tomava leite. Nem sabia que não podia comer pão, o pão estava me fazendo mal, mas comia um pedaço e ficava pior. Tudo que eu ia comer, aí por fim já não comia mais nada. Eu tomava um pouquinho de água de coco, já deitava, ficou assim mais deitada. E sempre... É super importante essa questão dos efeitos colaterais, né? Da gente discutir sobre os efeitos colaterais do tratamento antitumoral. Eu costumo dizer, assim como eu disse para a dona Wanda, e eu tenho repetido, que a questão dos efeitos colaterais, eles podem aparecer, sem dúvida nenhuma. É uma resposta aos tratamentos antitumorais. Mas a gente não pode normalizar, achar que é normal e que precisa passar por todos esses efeitos colaterais durante toda a jornada oncológica. Então a gente precisa buscar estratégias alternativas, junto, claro, com o seu médico oncologista de confiança, mas buscando outros profissionais que podem auxiliar no caso. Como o relato da dona Wanda, que ela perdeu o apetite e começou a apresentar muitas aversões, intolerâncias e desconfortos alimentares, assim como a fadiga, é muito comum. Mas que, sem dúvida nenhuma, estratégias somadas ao tratamento médico podem sim minimizar todos esses efeitos colaterais, né? Ela teve essa vivência, essa experiência, por exemplo, da fadiga. A gente entende que a fadiga é muito comum. Pode aparecer em até 60% dos pacientes oncológicos e que afeta exatamente a capacidade funcional, ou seja, as atividades do dia a dia, como ela contou. No entanto, a gente já tem, sim, boas estratégias alimentares, embora ainda não temos recomendações oficiais, mas temos estratégias alimentares, por exemplo, de como melhorar a fadiga ou como melhorar essa inapetência e recuperar esse estado nutricional, né? Porque imagine só, como ela colocou, deixar de comer pelo medo de passar mal. Então, isso é algo que durante a oncologia tem que ser cada vez mais repensado e discutido junto com os profissionais da nutrição, para que a gente desmistifique um pouquinho esse processo. É natural. Eu sempre digo, quando o paciente ele não tem conhecimento do que ele deve fazer, fica realmente difícil fazer sozinho, né? E o fazer sozinho muitas vezes ou não traz melhora, ou às vezes até o paciente piora. Então a gente precisa compreender esse aspecto. E um dos efeitos colaterais que ela citou é a perda de peso corporal, né? Esse processo de perda, a senhora começou com quanto, dona Wanda?
50? Eu tinha 56 quilos pesado. 56 quilos. Eu fui para 49. E foi para 49 quilos. Então, essa perda de peso faz com que o paciente oncológico, ele apresente um processo de desnutrição. E essa desnutrição, normalmente, vem associada a outras características de alteração do estado nutricional, que a gente conhece como sarcopenia e como caquexia. A sarcopenia é quando o paciente perde a massa magra associado à força, que já é muito comum na faixa etária da dona Wanda. E a caquexia é quando a gente agrega a esse processo um status, né? Um estado inflamatório, que é muito comum nos pacientes oncológicos. E veja o quão é importante que esse diagnóstico seja feito cada vez mais precoce, né? Nesse momento, a gente está pensando em bem-estar, em qualidade de vida do paciente oncológico, sem dúvida nenhuma. Então, olha que interessante a vivência, a experiência da dona Wanda. Passou por muitos efeitos colaterais, embora, graças a Deus, iniciou precocemente o tratamento oncológico, mas sofreu bastante com esses efeitos e ainda assim, né, buscou aí a ajuda de um profissional nutricionista, que foi quando ela chegou ao atendimento nutricional. Então, conta um pouquinho, dona Wanda, como é que a senhora chegou até o atendimento nutricional, até o meu consultório? Como é que foi? A senhora veio indicada? Conta um pouco para mim desse processo. A sua chegada até o nutricionista. Quando eu comecei a fazer, eu fiz a primeira quimio, já senti um pouquinho melhor. Quando foi a partir da terceira quimio, aí eu já procurei a doutora, aí ela já me passou todos os assim, para comer a alimentação que era adequada, e eu fui me adequando naquilo que ela ia falando, que ela prescreveu, aí eu fui me alimentando, fui cada dia ficando melhor, eu já comecei a me alimentar melhor, comer coisas diferentes, e aí agora eu estou assim, bem, agora eu bem, mas antes de eu vir nela, passei muito mal mesmo, depois fui seguindo as normas dela e estou bem. E espero assim que outras pessoas sigam corretamente, porque eu segui assim na risca o que ela falava, e agora eu estou ótima. Esse é o objetivo, né, do nosso bate-papo hoje, mostrar que mesmo que você esteja passando por um momento difícil, sempre há oportunidade de melhorar. Eu não tenho dúvida sobre isso. E a questão da dona Wanda, assim como eu tenho defendido e tenho trazido a discussão, ela buscou um atendimento nutricional. No caso, ela chegou ao meu consultório e eu a acompanho já no início do tratamento oncológico. Como ela disse, quando ela estava na terceira sessão da quimioterapia, ela já buscou esse atendimento com o intuito de saber exatamente o que ela deveria comer e quais as adaptações, e se tinha necessidade de usar uma suplementação durante essa etapa. É essencial que esse tratamento seja feito de forma precoce. Por que eu tenho defendido isso? Hoje nós estamos num momento, né, num tempo onde a informação ela é muito fácil, ou pela rede social, ou pela internet, enfim, aonde a gente hoje quiser buscar, nós temos as informações bem disponíveis. Mas o que eu tenho dito é que também estamos num momento de dificuldade, porque são muitos fake news, né? Então, de repente, aquela coisa que você acaba escutando do seu médico, pode comer de tudo, não há restrições alimentares, ou de repente você acredita que há necessidade de fazer restrições exageradas, e o que vai piorar o seu estado nutricional, levando a mais deficiências nutricionais, piorando a sua desnutrição, a sua perda de peso. Então,
nós precisamos compreender, assim como o acompanhamento da dona Wanda, a necessidade de ter informações completas e adaptada ao estado nutricional, aos efeitos colaterais da terapia antitumoral, né? Porque é a partir desses ajustes que a gente vai ter não só mais bem-estar, mais qualidade de vida, mas já se sabe na literatura que também um estado nutricional mais adequado, né, mais equilibrado, aumenta as chances do paciente responder bem ao tratamento oncológico e diminuir as chances de pular as sessões da quimioterapia. Porque, principalmente para aquele paciente que está em quimioterapia, nós vamos perguntar isso para a dona Wanda, eu acho que um dos medos e dos receios justamente é a imunidade cair, porque vocês escutam muito isso nos ambientes de quimioterapia e vocês não poderem fazer a próxima sessão. Foi isso. Quais foram os medos, dona Wanda, durante esse processo? Antes da gente começar a falar das melhoras, mas quais foram os medos que surgiram nesse momento? O medo, assim, eu até que não tive tanto medo, não. Eu já fui, o negócio eu queria ter melhora. Eu já fui com a cara e com a coragem, já fui, porque o médico, na verdade, o médico não fala o que você come e você não come. Você vai lá, você passa no médico, ele nunca fala, você não pode comer isso. Então, por tudo que eu aprendi foi com a doutora Milena. Igual eu comecei a fazer as quimio, logo em seguida já... Porque lá quando a gente faz, no primeiro dia passa uma nutricionista. Ela fala e depois manda procurar elas. Mas aí eu já fui para minha casa, logo minha filha já indicou a doutora Milena, eu já vim para cá. E aí, porque lá a quimioterapia, que acho que todos fazem, né? É bem dolorido, não é fácil não. É difícil, igual todos, muita gente, né? Não é difícil. É difícil, mas a gente vai vencendo as etapas por etapa. E agora ainda tenho mais, ainda estou fazendo ainda. Vou para minha meu sexto ciclo agora. Sexto ciclo, que coisa boa, né? Então, é justamente essa questão que a gente precisa refletir, né? Que são as informações generalistas. O profissional da nutrição, em especial aquele que faz a especialização em oncologia, é o profissional mais habilitado para trabalhar junto com o seu médico. Nós precisamos ter parceria. Eu sempre digo que é como se fosse peças de um quebra-cabeça que nós vamos nos harmonizando em relação às estratégia médica, estratégia nutricional, do exercício físico, da psicoterapia. Então, todos os profissionais em conjunto podem sim levar a um melhor bem-estar e uma melhora na qualidade de vida durante a jornada oncológica. E a partir do momento que nós começamos a tratar, então nós ajustamos a alimentação, no caso da dona Wanda, aos efeitos colaterais, ajustamos ao estado nutricional para minimizar essa perda de peso que estava intensa, ou seja, o objetivo no primeiro momento era inibir que ela perdesse mais peso, para depois começar a recuperar. Depois que nós inserimos a suplementação, quais foram as melhoras que a senhora começou a sentir após o início das estratégias nutricionais? Melhora, foi ótima, mas melhora. Eu já não senti mais aquele desconforto, ia comendo, que aquilo que eu comia, que eu sentia bem, tudo meio devagar. Como ela disse, vai experimentar. Não fez bem? Para. Fez bem? Continua. E assim eu fui fazendo. Aí fui melhorando dia a dia. O suco, as proteínas. Aí fui me adaptando. Nada que eu comi, do que ela passou, não deu certo. Tudo deu certinho. Principalmente, nossa,
que eu não fico sem é o maracujá com o chá de erva cidreira. Gente, isso foi alguma coisa tão abençoada, que às vezes eu como alguma coisinha que não está bem, que eu já vou no meu chazinho, já tem na geladeira meu chazinho. Sim. A senhora teve feridas ou desconforto na cavidade oral? Ó, muito pouca. E o que a senhora fez? Aí, eu orientei. Um pozinho, eu não esqueci o nome, é um pozinho que eu tomava, quando eu fazia o chá, quando era noite com um chá de camomila, com suplemento, aí tomava, bochechava, mas eu tomei poucas vezes, porque tinha dia que queimava a boca, que a gente vai aprendendo, né? Um dia eu saía de lá da quimioterapia, quando era noite, uma vez queimava com pasta, escovava dente queimava com pasta. Outra vez tomava alguma coisa gelada, queimava a boca. Então já corria o meu pozinho lá do meu chazinho. E tudo melhora. Porque aí não deixou assim fazer ferida, porque disse que não pode fazer ferida para ir para o estômago. Graças a Deus deu tudo certinho. No caso da dona Wanda, nós trabalhamos a prevenção. Nós não deixamos com que ela desenvolvesse a mucosite, que são lesões que acabam interferindo diretamente no consumo alimentar. E era o que a gente menos precisava nesse momento, já que ela veio de um processo onde ela já apresentava uma desnutrição, com uma sarcopenia, uma caquexia, né? Ela apresentava todos os transtornos alimentares relacionados à composição corporal. Então, no caso, nós trabalhamos também a prevenção. A nutrição, ela não só atua na promoção e na recuperação, mas também na prevenção dos efeitos colaterais durante o tratamento oncológico. E o que nós fizemos, o que nós discutimos, o que nós implementamos para a senhora começar a reduzir a perda de peso e já pensar aí, num futuro bem próximo, a recuperar esse peso corporal? O que nós fizemos dentro das estratégias? Nós fizemos um suplemento. Um suplemento, que você passou a ter um suplemento, né, que todos os dias tomo, que é o que eu não posso comer, ele complementa. E aí eu tenho tomado direto, principalmente nos dias que eu vou fazer aqui, aí, naquela semana eu ainda chego mais, eu tomo mais, para poder aguentar mais firme. É isso mesmo, é justamente isso. Nós criamos estratégias para que ela se sentisse mais confortável para passar, especialmente nos dias da quimioterapia, de uma forma mais leve, de uma forma onde os efeitos colaterais fossem minimizados. E o suplemento nutricional, gente, quando bem aplicado, ele não vai, em hipótese nenhuma, fazer o crescimento tumoral como a gente escuta, né? Muitas vezes eu recebo os pacientes no meu consultório consumindo praticamente nada, né? Com dieta zero, em função da inapetência, das náuseas e vômitos, e de repente com muito preconceito por informações generalistas, informações sem ciência, em que o suplemento nutricional ou a suplementação nutricional, se é a respeito de um produto que vai aumentar a energia, que a gente chama de hipercalórico, aquele rico em proteína, que esses suplementos podem aí aumentar, né, o crescimento tumoral. Não é assim que funciona. A gente já tem ciência, é muito claro, né? Eu tenho aí 23 anos de nutrição clínica, onde eu atuo há muitos anos já na área da oncologia, e a gente entende, e a ciência é muito clara, que um único alimento ou um único suplemento, se de repente ali tiver isolado, ele não vai aumentar o crescimento tumoral. E vou dizer mais para vocês: o estado nutricional deficiente, a desnutrição, a sarcopenia, a caquexia, atrapalha mais a resposta ao tratamento do que, de repente, inserir um suplemento adaptado àquele momento de vida do paciente. É claro que eu não vou discutir aqui com vocês
que qualquer suplemento seria viável. A gente precisa adaptar, a gente precisa entender a fase que o paciente está passando, né? Quais são as queixas, como isso está acontecendo, e aí sim podemos, de forma muito assertiva, de forma responsável, sem entender que todo mundo pode qualquer coisa, fazer aí essa prescrição. Então, o atendimento mais personalizado, mais responsável, mas mais orientado é o que deve ser feito. E nesse processo todo, nós também falamos um pouco sobre os chás, sobre as ervas, né? Porque essa é uma outra dúvida do paciente, se pode ou não. A senhora já antecipou e disse que toma lá o seu chazinho de maracujá, enfim, né? A senhora já tinha esse hábito de tomar chás antes, iniciou após a minha orientação? Também vamos discutir um pouco sobre isso. Não, eu não tinha costume. Não tinha costume de tomar chá. Agora, depois que eu comecei a fazer tratamento com a senhora, que eu comecei a tomar bastante chá. Chás, eu tomo, principalmente na época de fazer, que eu vou fazer as químicas, é mais intenso. Mas assim, eu tenho diário deixo lá, porque às vezes começa, de vez em quando o estômago ainda fica um pouquinho ainda. Aí eu já vou, aí faço uso direto. Para mim eu fico mais confortável. Foi uma orientação ajustada àquele momento, mas é algo que eu preciso aí esclarecer e pedir uma certa atenção. Nenhum chá, nenhuma erva, nenhum suplemento ou alimento tem a capacidade de gerar cura do câncer. Eu digo isso porque dentro dos meus milhares de pacientes já atendidos, eu escuto muito sobre estas dúvidas, né? Se de repente o alimento X, por exemplo, o noni, a graviola, se o chá, de repente, da erva A ou da erva B, ou se o suplemento A ou B, se eles podem levar à cura. Não, como eu já disse, a única forma que a gente tem de recuperar, né, o quadro clínico, ou seja, de finalizar a doença é com os tratamentos médicos, e que graças a Deus, eu falo para vocês, durante toda essa trajetória, eles evoluíram muito. Seja a quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, a cirurgia, a questão, né, de outros tratamentos em célula-alvo, que são tratamentos novos que estão chegando em breve. Então, não existe absolutamente nada que sozinho possa curar o câncer. Isso é um sinal de alerta. No caso da dona Wanda, que está aqui hoje, né, mostrando as suas vivências e experiências, nós realmente inserimos de forma ali controlada, ajustada dentro dos sinais e sintomas que ela estava passando naquele momento. Muito cuidado, gente. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes você, paciente, com o intuito de melhorar, de recuperar num momento difícil, acaba entrando nessa cilada, né? Então precisa realmente, ou você vai conversar com o seu nutricionista e de repente, se por alguma condição você não tiver acesso, você converse com o seu médico, que são profissionais habilitados e capacitados para indicar aquilo que é melhor para o seu bem-estar e a sua qualidade de vida com segurança. Essa é a minha grande preocupação hoje dentro de todo o processo que a gente tem aí vivenciado. Então, dona Wanda, nós vimos que a terapia nutricional ela foi muito efetiva, né? Que foi realmente algo que mudou a sua vida. A senhora pode fazer ali um resumo do antes e depois dessa terapia? A senhora consegue fazer isso? Pode até, de repente, né, dar uma nota lá como que a senhora estava no início e depois que a gente fez todos esses ajustes, como que a sua qualidade de vida mesmo, como que o seu bem-estar ficou? Bom, eu já falei bastante, já como eu estava, né? Hoje,
no início que eu não me alimentava, hoje eu me alimento bem, gente. Graças a Deus eu me alimento bem. Assim, ainda não estou assim, comendo tudo, né? Estou indo devagar. Aquilo que eu não comia antes, que eu não estava comendo antes, já comecei a comer agora. E eu estou bem, graças a Deus eu estou bem, estou me sentindo. Eu estou praticamente, o que eu estava e como que estou hoje, estou 100%. Na parte de alimentação, estou 100% bem. Tem algumas coisas que eu não como mais, tem outras que eu já me alimento melhor. Eu me sinto, eu acho que eu estou 100%. E a senhora acha que as informações nutricionais, a vinda ao nutricionista fez diferença no seu tratamento? Lógico, muita diferença fez. E como faz? Assim que todos pudessem passar por um nutricionista, né? Como eu estou passando, eu espero assim que todas as pessoas pudessem passar, porque isso é muito importante, porque às vezes lá, quando a gente está fazendo aqui, às vezes um fala uma coisa, outro faz outra coisa, mas às vezes aquilo que aquele parceiro, que aquela pessoa falou lá, foi bom para ele, mas não foi bom para mim. Então, a nutricionista já fala as coisas assim, tudo certo, adequado. Exato, né? É justamente isso. E ela traz essa vivência, essa experiência, e que acaba sendo muito coerente com o que a ciência diz, né? A ciência fala claramente pra gente a necessidade do suporte nutricional adequado para esse bem-estar, né? Que foi exatamente isso que ela colocou agora. E outra questão, né, que acaba sendo ali um mito, né, acaba sendo às vezes até um tabu, muitas vezes, dentro desses ambientes que vocês vivenciam boa parte do tempo, né? No seu caso, a senhora fazia quimioterapia uma vez por semana e ficava lá praticamente durante todo o dia. Então, eu falo que é muito rico esse momento, porque lá, ao mesmo tempo em que surgem dúvidas, há uma troca de experiências, e eu tenho certeza absoluta, conhecendo o coração gigante da senhora, o quanto essas informações positivas também podem chegar para ajudar aquele paciente que ainda não teve contato com um profissional da nutrição. E ainda assim, dentro desses ambientes, a gente acaba vivendo, né, ali essa experiência de muitos tabus e muitos mitos, como eu disse. Então, não come isso, evita aquilo, tira aquilo, né? Isso é uma coisa muito comum, e que o profissional da nutrição, ele também deve ter a responsabilidade de fazer orientações e quebrar alguns paradigmas dessas questões. Isso é muito comum hoje. As principais dúvidas quando o paciente busca o meu atendimento, a primeira coisa que eles me perguntam: o que é que eu não posso comer? É verdade que leite inflama? Que carne vermelha deve ser retirado? Que soja não pode para o câncer de mama? Ou que de repente o produto industrializado deve ser banido? Ou ainda o açúcar eu tenho que tirar completamente da minha rotina? E eu vou dizer que tudo depende do momento que você está vivendo. Então vamos falar, por exemplo, sobre a questão do leite, né? Realmente, ela colocou aqui na fala, ao longo do nosso bate-papo, que o leite foi algo que nós retiramos em um determinado momento, porque ela vinha de um perfil metabólico onde realmente o leite ele trazia uma condição desfavorável. Porque o leite, ele tem uma função aí, fisiologicamente entendendo, de aumentar a resistência insulínica. E naquele momento, não era algo interessante para o início do tratamento. Então, nós fizemos realmente esse ajuste, assim como a carne vermelha, nós colocamos mais a carne de peixe na rotina, porque anteriormente ao tratamento, ela não tinha, né, a frequência ideal do consumo, dentre outras orientações, por exemplo, que a gente fez, mas com muito cuidado, né? Eu tenho tido muitos cuidados quando eu vou falar isso pode, isso não pode, porque isso
é um cuidado, que eu digo, especial e carinhoso, porque nós passamos a ser referência para essa população durante a jornada oncológica. E não é verdade que todo paciente não deve, por exemplo, consumir determinado alimento. O outro mito que a gente tem é sobre açúcar. É claro, gente, açúcar é um alimento que não é saudável para ninguém, para o ser humano, né? No entanto, se de repente, dentro do estilo de vida e da alimentação adequada, que esse é o foco que eu defendo para minimizar os efeitos colaterais, você consumir uma quantidade mínima de açúcar, eventualmente, de repente deixar lá por um doce no final de semana, ou de repente por uma situação de sociabilização ou de alegria, não é esse pouco que vai alimentar um tumor. Eu escuto muito isso, muitas dúvidas sobre essa questão, e a gente vem ali ao longo desse processo desmistificando cada vez mais sobre essas questões, né? E a gente percebe na fala da dona Wanda essa questão que a nutrição parece realmente que fez diferença, parece não, né? A nutrição fez diferença, e a gente pode dizer que a nutrição transformou a sua jornada oncológica, dona Wanda? Sim, como? Sim, isso é uma coisa muito boa, né? Porque o fato de melhorar os efeitos colaterais, de recuperar o estado nutricional do paciente, faz com que essa jornada seja mais leve, que essa jornada seja de mais bem-estar. Como eu já disse, a gente não pode normalizar uma situação achando que a gente tem que sofrer durante todo esse período. Não é isso, né? A gente pode sim ter opções de tratamento, aqui a gente está falando das estratégias nutricionais, que pode transformar a sua vida. E eu sempre defendo, eu sou professora universitária, já desde sempre, né? Então, a minha carreira acadêmica é de muitos anos, há 20 anos eu estou na universidade, hoje eu me divido entre a docência e a coordenação, e eu sempre digo que o conhecimento transforma, isso é fato, né? Isso é fato, a gente precisa cada vez mais compreender as informações científicas, porque é com base nelas que a gente consegue elaborar estratégias para melhorar uma condição, sem dúvida nenhuma. E como eu acompanhei a dona Wanda desde o início, né, eu posso dizer também que algo que eu entendo que é uma prioridade durante a jornada oncológica é o cuidado, né? O cuidado familiar, o cuidado dos amigos, e acho que isso realmente faz a diferença. Eu acompanhei e pude, né, testemunhar como a família se envolveu, os filhos, maridos, amigos, né, nesse envolvimento, desse cuidado, porque nem sempre a gente está bem, né, dona Wanda? Nem todos os dias a gente vai estar bem, especialmente durante essa jornada. Há dias que realmente os efeitos colaterais são maiores, né? Que as nossas emoções estão mais afloradas, que a nossa saúde mental não está tão boa, né? Então esse é um processo realmente que eu entendo que faz e fez a diferença na vida da dona Wanda. Conta um pouquinho para mim como é que foi esse processo desse cuidado familiar, desse cuidado dos amigos, dona Wanda. Nossa, foi muito importante. Olha, a família é muito importante. Meu marido é bom, minhas filhas são boas, meu marido é bom, minhas filhas são boas, são ouro em pó. A minha família, graças a Deus. Graças a Deus. E os amigos também, gente. Os amigos também, porque uma casa, eu acho que quando você fica doente, uma casa que vai muita gente é ruim, mas uma casa que eu acho que não vai ninguém, acho que é pior. Graças a Deus, sempre eu fui assessorada pelas minhas filhas, vizinho, meus parentes, um vinha, um ia embora, outro vinha. Olha, foi ótimo. Vizinhos, ex-conhecidos que nem eu esperava, estava ali sempre presente. Eu cheguei num ponto que eu falava, eu deitava, não sabia se era segunda, se era terça, se era domingo. Para mim era um dia só. Eu falei, eu acho que se eu morresse aqui
aquela passagem assim, que eu passei, eu acho que eu nem senti, nem já fazia passagem, mas acho que Deus não quis, né? Quis que eu ficasse mais um pouco aqui. Bom, eu trouxe essa questão do cuidado porque é fundamental no aspecto da alimentação que a gente tenha essa rede de apoio atuante, porque é aquele que vai ao mercado comprar o alimento, é aquele que vai preparar, é aquele que vai acolher, é aquele que vai entender. Então a rede de apoio, ela é fundamental para esta jornada em relação às estratégias nutricionais, né? Nós podemos e entendemos que tudo fica mais fácil com essa rede de apoio mais integrada, né? E eu digo isso porque durante todo o momento, todo acompanhamento sempre tinha um cuidador, filha ou esposo, né, ali presente nesse processo, o que facilita, porque imagine só, durante o tratamento oncológico, um dos efeitos colaterais é a questão das náuseas e vômitos. E muito frequente que elas sejam induzidas por cheiro. Então o paciente, muitas vezes, ele fica sensível até ao produto de limpeza que você usou na sua casa a vida inteira, né? Imagina só nas questões alimentares. Então é algo que a gente precisa trazer em discussão e reforçar sempre a necessidade de que o paciente, ele precisa sempre, né, um apoio para que consiga aí essa jornada juntos mais eficiente, mais efetiva, né? E outra questão, ao chegar aqui hoje no atendimento, ela me contou hoje como é que esses resultados ali estão, né? Em relação ao tratamento, ela já ali está no 5º mês de tratamento, já fez aquela etapa da reavaliação e eu quero que ela conte um pouco para vocês quais são os resultados reais e atuais que a gente tem nesse momento, dona Wanda. Então, agora eu estive no médico, né? Eu falei, passei no médico e ele disse que eu não precisaria mais fazer mais quimioterapia. Depois ele parou, pensou, falou, não, vamos fazer certo? Aí agora vai fazer o 6º ciclo, aí depois eu vou ficar 30 dias sem fazer, aí eu vou voltar, aí vou fazer só de 21 em 21 dias, graças a Deus. Espero que dê tudo certo, já deu certo, né? Graças a Deus. Já deu, né? Já deu certo. Eu tenho acreditado muito, né? Eu também digo que todo paciente que chega até o meu atendimento hoje deixa um pouco de si e leva muito de mim, mas sempre deixa um pouco e que tem feito eu entender algumas coisas, né? Que onde há amor à vida e onde a vida a cura, né? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque ela está me falando que o principal marcador oncológico dela, que no início estava muito elevado, praticamente está normalizado, né? Então foi uma resposta de sucesso, foi uma resposta onde a gente entende realmente que é possível, né? Tratamento é esse, né? O tratamento medicamentoso, como eu já discuti, eu vou reforçar, não existe cura de outra forma. A gente vai dizer, olha, mas quem sabe tudo é Deus. Realmente, Deus é o maior. No entanto, a gente precisa da medicina da terra, sem dúvida nenhuma, né? Isso é algo que a gente tem visto os índices de respostas positivas muito altos. É claro que talvez você está aí desse lado e está dizendo, nossa, eu ainda não respondi positivamente. Mas hoje nós entendemos que o câncer é uma doença crônica, assim como uma obesidade, como um diabetes, uma hipertensão, ou seja, ele pode ser tratado, gerando uma fase que a gente chama de tratamento paliativo. A gente tem um desconforto a hora que a gente fala de tratamento paliativo, porque a gente acha que o tratamento paliativo é aquele quando o paciente está morrendo. Não é isso.
O tratamento paliativo é aquele onde a medicina hoje, junto com as outras terapias, e a nutrição está ali nesse processo, você gera mais conforto, bem-estar, mais qualidade de vida para o paciente. Não é isso? Então a gente precisa compreender aí de todo esse processo, que no caso da Dona Wanda é um processo muito positivo, já está aí finalizando essa primeira etapa, iniciando uma segunda fase, mas com certeza com o coração mais aliviado, né, Dona Wanda? Com aí acreditando que logo mais vai passar o tempo e já vai estar se encaixando como uma sobrevivente do câncer, que isso é muito positivo. Eu acho que todo mundo que entende essa jornada tem esse mesmo objetivo, né? Que é a cura. Eu acho que é isso que a gente hoje tem buscado. Bom, então nós vamos finalizando e aí eu vou pedir para ela deixar uma mensagem para vocês, uma mensagem das vivências, das experiências que ela teve ao longo dessa jornada e talvez, né, conselho é uma coisa que dizia minha avó, geralmente a gente não compartilha. Então vamos pensar numa mensagem mesmo para você que está aí, né, que está nessa etapa, que vai começar o tratamento ou que de repente já terminou o tratamento oncológico. O que a senhora pode falar para eles? Então, olha, passei momentos muito difíceis, como tem muitas pessoas que estão passando, mas a gente tem que acreditar e ter fé em Deus, e acreditar que tudo vai melhorar. E nunca pensar o pior, a gente tem que sempre pensar o melhor que vai acontecer na vida da gente. Porque quando você vai, a gente está, às vezes isso dá ruim, mas você começa a encontrar lá, quando você vai fazer aquilo, que você encontra, você vê pessoas piores do que você. A gente vê pior e vai melhorar. E a gente tem que torcer para aquelas pessoas também que vai ficar boa e a gente também tem que ter força. Eu vou ficar boa e agarrar na mão de Deus. Porque hoje, eu passei um momento difícil, mas hoje, graças a Deus, eu nem não dormi, agora já durmo bem, já me alimento bem. E assim, eu acho que todas as pessoas que tiverem uma oportunidade de procurar uma doutora, uma nutricionista, faz bem. Isso aí é qualidade de vida, gente. É a coisa melhor, depois do médico, lógico, você vai fazer os tratamentos, as químicas, tudo, mas quem puder, gente, procura um nutricionista, isso é muito importante. É isso mesmo. Agora antes da gente finalizar, vamos lá, vamos verificar aqui. Nós temos pessoas aqui conosco. Vamos responder. Só um momento, são várias mensagens. Vamos lá. Boa tarde, minha nutri amada. Está sem áudio. Será que você não viu, Dona Natalina? Tomara... escutou. Dona Natalina é uma outra paciente querida. Vamos lá, eu vou responder aqui algumas dúvidas. Fiz quimioterapia e cirurgia, não tive nenhum efeito colateral. Minha biópsia deu negativo, engordei e agora comecei a imunoterapia. E depois de 2 dias, amanheci com uma vermelhidão, como uma ânus, braços, deve ser nos braços, né? Olha, geralmente as dermatites de pele, elas têm associação com alguns efeitos colaterais. Precisamos entender um pouco mais sobre a sua saúde intestinal, Serra, porque a saúde intestinal ela tem uma relação muito grande com a questão de dermatite durante a jornada oncológica. Vamos ver, faço imunoterapia e quimioterapia, estou engordando. Esse é um processo que pode acontecer dependendo dos medicamentos utilizados, porque a radioterapia
que é ali um dos tratamentos, né? A quimioterapia, a imunoterapia, depende, por exemplo, a rádio vai depender da sua superfície corporal para saber o quanto você vai receber de radiação. A quimio e a imunoterapia também, dependendo do tipo de tumor e da sua superfície corporal, você vai conseguir aí, vai receber tratamentos diferentes. Então, para alguns pacientes, realmente não existe perda de peso corporal, pode haver um ganho de peso e mais cuidado, porque às vezes esse ganho de peso também está sendo refletido porque a sua alimentação não está adequada. Então, precisamos entender um pouco mais sobre esse processo. Vamos lá, vamos ver. Minha boca está repleta de lesões, está muito queimada. É muito comum a mucosite, assim como a dona Wanda também vivenciou, é muito comum. Eu tenho no canal e na rede da Oncologia Bem Nutrida, eu tenho sempre publicado informações sobre como melhorar essa mucosite. Então eu já faria uma sugestão inicial para você fazer um chá de camomila e deixá-lo gelado e fazer bochechos antes de engolir para diminuir a vasoconstrição, para melhorar o processo inflamatório dessa mucosa. Associado, a gente tem alguns outros ativos que podem melhorar esse processo. Por exemplo, nós temos um suplemento que chama glutamina em doses pequenas. Você poderia ali diluir nesse chá de camomila. E outra questão que também eu colocaria nesse chá é a geleia real, porque é um ativo que pode melhorar aí bastante a sua lesão ou as lesões. Estou com afta na boca, então já respondi, Vilma, sobre essa questão que é muito comum. Sensação de língua queimada. A sensação de língua queimada, a gente precisa avaliar alguns exames, por exemplo, vitamina B12, porque se a sua vitamina B12 estiver baixa, essa queimação pode ficar mais exacerbada, ela pode acontecer. Quantas bênçãos a união da nutrição para os pacientes da oncologia? Sem dúvida, a Fernanda é filha da dona Wanda, né? Vivenciou esse processo, é isso mesmo, é isso que a gente quer trazer para vocês, né? Doutora, você faz o teste eletrofísico? Não, eu não trabalho dentro dessa linha, mas isso existe, né? Quem geralmente faz esse tipo de avaliação são terapeutas especializados em terapia quântica ou nutricionista dentro dessa linha. Vamos ver, é verdade, eu passei por isso também, é justamente isso, né? São as identificações das vivências e experiências, esse é o nosso foco aqui nas nossas lives de aquecimento, para que você entenda que é possível se recuperar e ter mais bem-estar e qualidade de vida durante esse processo. Ótimo! 2012, passei pelo tratamento oncológico, hoje estou curada, graças a Deus. Esse é o processo. Terminei 4 sessões de braquiterapia, agora vou fazer exames em fevereiro e levar no oncologista em março. Essa espera me deixou ansiosa, com aftas na língua. Repito, né, a importância de usar o chazinho de camomila, que é fácil, é tranquilo. Você pode bochechar pequenos volumes ao longo do dia, 4, 5 vezes, quantidade pequena, 30, 50 ml, deixa atingir bastante a sua cavidade oral, que com certeza vai melhorar. Lembrando que é possível sempre minimizar os efeitos colaterais da terapia antitumoral através da alimentação adequada. Isso é possível, a gente viu aqui as possibilidades. Estou com muita fé em Deus, marquei psicóloga e nutricionista oncológica, ótimo, esse é o caminho mesmo. Tenho perda de massa,
nas pernas e no braço devido à betametasona. O que fazer? Lembrando que toda perda de massa muscular precisa fazer o ajuste na quantidade de energia e quantidade de proteína ingerida associada a uma atividade de força, né? A atividade de força, o exercício físico, ele é seguro e ele traz inúmeros benefícios a você, paciente, durante a jornada oncológica. Então, busque uma assistência para um exercício de força e melhore o seu consumo de proteínas, até muitas vezes com a necessidade de um suplemento nutricional à base de proteínas e com alimentação adequada, né? Mais uma vez eu vou insistir que a alimentação adequada, ela é capaz sempre de minimizar os efeitos colaterais da terapia antitumoral. Não tive efeito colateral na braquiterapia e nem senti dor. Estou preocupada porque minhas fezes estão amarelas. O que pode ser? Não existe, olha o que eu vou dizer para vocês, não existe nenhum paciente que esteja em tratamento oncológico e que não vai ter alteração na saúde intestinal. A nossa microbiota intestinal, ela sente especialmente durante o tratamento oncológico e ela altera essa microbiota mudando o padrão de fezes. É muito comum que esse padrão ele se modifique ou com uma característica mais de constipação ou mais de diarreia, e isso pode sim ser minimizado por ajustes na alimentação, como por exemplo, melhorar o seu aporte de água e de fibras, tá certo? Então, aumentar frutas, verduras, legumes, melhorar a ingestão, especialmente de água. Esses dois fatores já podem melhorar esse padrão de fezes. Bom, pessoal, respondi a vocês e a gente vai aqui nesse momento, agora sim, finalizando a nossa primeira live, mas já deixando o nosso encontro marcado para amanhã às 12h07, onde vamos discutir estratégias nutricionais para minimizar os efeitos colaterais do tratamento antitumoral através da alimentação adequada. Elaborei uma aula especial para vocês, onde a gente vai discutir sobre algumas estratégias nutricionais já para você colocar em prática a partir de amanhã, depois das 12h07, sobre alguns efeitos colaterais mais comuns. E também já lembrando e já te espero, né, para o nosso evento Semana Oncologia Bem Nutrida no dia 18 de dezembro às 19h07. Caso você ainda não se inscreveu, é só acessar o nosso link da bio. Você pode fazer isso agora, tá bom? Vou aqui me despedindo, vou dar um abraço aqui na Dona Wanda e que vocês se sintam todos abraçados e que vocês possam ter tido essa experiência positiva através da vivência e da experiência da Dona Wanda, desse resultado tão maravilhoso envolvendo a nutrição para esse resultado da melhora clínica. Vamos dar um abraço aqui, Dona Wanda. Parabéns pelo sucesso, porque o sucesso também depende de tudo que vocês fazem dentro das minhas orientações. Tá bom? A gente segue e eu vejo vocês amanhã às 12h07. Até mais! Até, gente!